sejam bem-vindos ao Memórias da União, que hoje tenho o prazer de conversar com Fernando Melo. Fernando Melo foi editor de política, foi editor de jornal e tem uma longa história com a União. E esse projeto resgata exatamente essas histórias de personagens, jornalistas, administradores que tiveram vida com a União. E, Fernando, eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta bem simples. Como é que começou a sua história com a União? Antes de mais nada, é um prazer estar com você, Lula, estar com a Alarico. Esse momento para mim é muito feliz. Eu andei um pouco doente e estava muito isolado e continuo isolado. E a minha memória aqui e acolá falha. Mas essa sua pergunta, ela me toca muito porque eu tenho a sorte de lembrar como foi que eu entrei no jornal União. Eu devo isso ao meu irmão Paulo, que na época já era uma pessoa de um certo destaque na imprensa, e eu vivia em casa, só estudando no colégio, no liceu, sem trabalhar. E ele falou na época com o secretário, com o editor do jornal, pediu que eu fosse lá. E eu fui, naquela época eu tinha o Telex, era um Telex, vinha as notícias do Telex, tudo em caixa alta. E meu trabalho era só ler e riscar com lápis vermelho na letra maiúscula. As demais letras que estavam em caixa alta eram consideradas minúsculas, só as que eu riscasse que era maiúscula. Comecei o trabalho assim. E como eu me empenhava, eu tenho uma coisa curiosa na minha vida, que é o seguinte, teve um rei da mitologia grega que tudo que ele tocava virava ouro. Midas? Midas, o rei Midas. Acontece que a comida, quando ele ia comer, virava ouro. A água que ele ia beber, o líquido virava ouro. Então ele sofreu muito. Eu tenho mais sorte do que Midas, porque tudo que eu toco vira paixão. E a paixão alimenta a minha alma. E a União foi uma paixão? Foi uma paixão, exatamente uma paixão, porque eu tive a felicidade de conhecer todos vocês, inclusive vocês dois, que eu acabei de citar, e grandes figuras humanas, mas eu queria aqui lembrar com muito carinho, com muita saudade, o velho Zé Boró. Zé Boró, que era o contínuo, o cara que serviu o café, que a gente brincava muito com ele, e da figura de Antônio Barreto Neto. São essas duas que eu queria, no universo de mais de 100 amigos, 100 colegas, eu gostaria de frisar o nome desses dois. Primeiro, Zé Boró, que é para mim a figura mais humilde, porém a mais grandiosa. Uhum. Eu digo isso com toda humildade, sem desprezar ninguém, porque Zé Boró nos trazia só alegria. Quem conheceu o Zé Boró, quem conviveu com ele, sabe... Bem-humorado, né? Bem-humorado, e servia de escape para a gente, né? Porque naquela época, na redação do jornal União, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha direito a fumar e tinha direito a puxar o papel da máquina de escrever, da datilografia, com toda a força possível para aperrear o vizinho. A gente puxava, dava aquele barulho. Ainda hoje eu sinto, eu ouço o barulho do papel saindo da máquina. Né? Isso aí é marcante para mim. Mas a União foi assim. Aí depois, com o passar dos dias, eu acho que eu fui agradando ao secretário do jornal, que ele me chamou para ir fazendo outras coisas, eu fui fazendo. Quando você entrou na União, quem era o diretor? Era Barreto Neto? Porque, veja bem, eu acho que era Natanael Alves. O presidente? O presidente do jornal, né? Eu vivia lá no meio da gente, da redação, tinha uma sala lá entre eles. Eu me lembro desses três, de Natanael, de Gonzaga Rodrigues e de Antônio Barreto Neto. O editor era quem? Aguinaldo? O Aguinaldo foi meu editor muitos e muitos anos. E eu não me lembro no momento, assim, como eu te falei, a memória, mas eu acho que era ele ainda, já na época já era Aguinaldo Almeida. O irmão dele, Arlindo, também foi editor, né? Uhum. Se não me engano, foi também. Mas foi depois, né? Foi depois. Mas Aguinaldo foi sempre E Frutuoso também trabalhava, né? Também trabalhava Frutuoso também. Eu me lembro de Frutuoso, viu? Aí, Fernando, você dali de tradutor de telegrama, vamos dizer que o termo fosse esse na época, aí você migrou para onde? Para que outra área do jornal? Você pulou direto para a redação ou foi pelo arquivo? Como é que foi? Não, eu fiquei direto na redação e eu acredito já, Lula, entrando já na política, como repórter político, entrevistando, o que, aliás, eu queria até aproveitar, eu acho que foi isso aí, eu sempre vivi na União, no meio político, entrevistando. A figura que mais me marcou até hoje tem duas, muito importantes. A primeira foi Luiz Carlos Prestes. Eu me sinto um homem feliz por ter conversado com Luiz Carlos Prestes.
me lembro até, foi na API, uma entrevista que eu, pela minha lembrança, não foi exclusiva, eu com ele só, na API. Pois bem, porque naquela época, sem querer desfazer os demais jornais, a União tinha muito prestígio como jornal. Não é porque era do governo, não é porque tinha prestígio mesmo, era muito lido a União. E a União me botou essa pauta para conversar com o Prestes. Eu me lembro que ele subindo a escadaria da API, quem conhece a API sabe como aquela escada é, eu fui subindo com ele, fui pegar no braço dele, ele não deixou. Ele já estava com quase 80 anos ou mais, o Luiz Carlos Prestes. Aí eu fiz a pergunta a ele, como foi a passagem dele em Piancó. Ele não passou por Piancó, ele não veio dessa vez. Mas ele passou 40 minutos contando a história. Aí eu fui pedir a ele que fazer outra pergunta, ele disse, não, o senhor perguntou, agora o senhor vai ouvir. Nunca mais me esqueci disso. Apesar dele ser um cara que deu 1 milhão de entrevistas, mas ele não entendia que tem um tempo, né, para entrevista. Ele passou 40 minutos falando de Piancó, da passagem da coluna, não sei o que, e lá vai. E ele não foi. Imagina se ele tivesse ido, era 2 horas. Pois bem, e a segunda pessoa que eu entrevistei, que me impressionou, foi em 1988, quando o então metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva estava fundando o Partido dos Trabalhadores pelo país afora. Então ele viajou todas as capitais do país. E veio a Paraíba, veio João Pessoa. E o partido mandou que eu fosse buscá-lo. Porque eu trabalhava na União e fiz uma entrevista durante a viagem de automóvel, porque naquele tempo o avião não vinha para cá, João Pessoa, parava em Recife. Pois bem, então eu fui buscá-lo, eu e Calistrato, que era um cara que até depois foi preso, torturado, exatamente. Fez greve de fome, ele participou daquele assalto a Souza Cruz, ele era um cara revolucionário mesmo, ele era ativista mesmo. Pois bem, ele tinha um carrinho, um Fiat, daquele Fiat antigo, ele dirigindo o Lula na frente e eu atrás com um gravador. 2 horas, ele não parou 1 segundo de falar, Lula, naquele tempo. Falou mais do que Prestes. Falou mais do que Prestes, porque foi 2 horas. Aí isso foi uma entrevista que, inclusive, eu publiquei na União, eu queria até me lembrar, nos arquivos lá, deve ter, evidentemente, página inteira no primeiro caderno. Agora, não sei se é do primeiro caderno da política ou se é do primeiro caderno do próprio jornal, mas eu acho que não é a capa do jornal, não. Fernando, e outros episódios que você viveu como repórter político, que você destacaria assim, como tendo sido marcantes na sua vida? Porque eu me lembro, por exemplo, que você era um editor de política da União, mas que na campanha sucessória de Buriti, por exemplo, todos os candidatos sabiam em quem você ia votar, inclusive para presidente da República, porque você não fazia segredíssimo. Embora trabalhasse na União, embora seguisse as recomendações do governo no que diz respeito à linha editorial, mas você não abria mão de dizer que você ia votar, por exemplo, em Lula, e parece que ia votar em Maris, eu não me lembro exatamente na época. Maris. Então você sempre teve, parece que conseguiu separar bem a história do editor, do homem que fazia política publicamente, da pessoa de Fernando Melo. Exato. Eu acredito que tenha sido um bom profissional pelo seguinte, porque eu sempre fui um homem de esquerda, eu sempre fui uma pessoa voltada para esse pensamento. O meu ídolo na juventude chamava-se Che Guevara, né? Eu até há pouco escrevi sobre ele, dizendo que realmente isso foi verdade. Eu não acreditei, naquele tempo a comunicação não era como hoje, né? Tudo hoje é muito rápido. Eu não acreditei que ele tivesse sido assassinado lá nas matas da Bolívia, e ele foi morto lá na Bolívia. Mas para mim, Guevara não está morto. O sonho de liberdade dele é eterno, né? Pois bem, então, na minha participação, eu sempre respeitava as posições. É tanto que eu entrevistei Maluf com o maior respeito. Entrevistei Marco Maciel, que foi uma das grandes entrevistas que eu fiz na minha vida. Marco Maciel, quando ele era vice-presidente. Não, vice-presidente de Figueiredo, de Cardoso, não foi de Fernando Henrique? Fernando Henrique Cardoso. Ele era aquele senador de Pernambuco. Mas tem uma entrevista, Lula, que eu gostaria de lembrar aqui para vocês, que é exatamente a entrevista com o ministro Delfim Neto, no governo de João Figueiredo. É uma coisa bem curiosa. Uhum. O seguinte, o ministro Delfim Neto, ele estava com um projeto interessante para o Nordeste. Ele era ministro, nessa época, da Agricultura. Ele foi o Anfangatê, a figura mais importante
do governo de 64 foi Delfim Neto. Porque ele, desde o começo, desde o primeiro governo de Castelo Branco, ele já era embaixador na França. Depois ele foi ministro da Fazenda em vários governos. E sempre estava no poder, sempre estava no poder. E muito inteligente, né? É demais, muito inteligente, muito falante, inteligente. Né? Exatamente. Aí, me lembro que foi Gonzaga, era o diretor. Ele disse, olha, se prepare que amanhã você vai para Brasília. E eu não tinha pavor ao avião, né? Nem medo de o avião cair. É porque eu não gosto do avião, aquela cerimônia. Se eu puder ir a pé para Brasília, mesmo que passe um ano, eu vou, mas não vou de avião. Mas tive que ir, porque hora é hora, né? A gente é empregado, tem que ir. Mas fomos uma equipe da União, do Correio, do Norte, do Momento, todos da revista, das rádios, só me engano, foram 7 ou 8 jornalistas para lá. Uma mordomia total. Fomos na véspera, ficamos lá, no melhor dos hotéis, carro para lá e carro para cá nos levando. Da União foi só você? O que eu me lembro assim só. Eu me lembro que foi Petrônio, foi o menino Bill Ramos, Petrônio, Nonato. você fala Petrônio Souto, né? Petrônio Souto. Só me engano, esses foram. Nonato Guedes, eu acho que Nonato foi também. Foi bem, eu sei que, e tinha Malvino, deve ter ido também, pela rádio, né, Arapuã. Foi bem, então nós chegamos no dia seguinte, às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã é muito cedo. A gente foi lá para o Palácio o Palácio do Planalto, onde estava lá o Ministério, né, da Agricultura. Agora, quando eu entrei, eu fiquei logo achando que o negócio não ia ser muito bom para mim, porque aquela muita cerimônia, você tinha que ser de paletó e gravata, os assessores tudo com medo, trabalhando, a gente sentia que os caras estavam receosos de alguma coisa, Foi bem. Aí, uma pergunta, talvez temesse alguma coisa. Aí ficamos lá sentados, uma mesa mais ou menos no começo, e ele veio. Quando ele entrou, eu tomei um susto. Porque a gente via Delfim na televisão, ele sentado de bucho para cima, mas era bem baixinho. Bem baixinho. Quase 1,50 m, 1,50 m, se tiver. Mas parecia uma pessoa normal. Ele entrou e sentou. Antes, os assessores distribuíram com a gente cartilhas do projeto dele, para a gente já folheando, para ter uma ideia, coisa e tal. Ele gastou uns 20 ou 30 minutos falando do projeto. Aí, quando terminou, cada jornalista tinha direito a fazer uma pergunta. Devo ter sido o quarto, ou o quinto ou o quarto. Aí eu já estava cheio com aquela cerimônia toda, aquele protocolo. Eu digo, eu vou quebrar esse gelo agora. Sabe o que eu fiz? Não, estou ansioso aqui para ouvir. Eu acho que os nossos ministro, espectadores o senhor é muito ingrato. Aí parei. Os assessores desapareceram, né? Com medo, né? O senhor é muito ingrato. Mas ele é inteligente, ele percebeu que eu estava, né? E vou lhe provar por quê. Vou lhe provar o senhor porque o senhor é ingrato. Teve a chance de ir a Paraíba e não sabe o que perdeu. Uma carne de sol com macaxeira, ministro. Excelente. Aí pronto, aí ele se abriu todo. E eu terminei fazendo a pergunta que eu não me lembro que pergunta foi. Mas foi uma pergunta preparada na redação, já estudada, etc. Além desse episódio com o ministro Delfim Neto, que você acabou de contar, eu me lembro que você, na cobertura da Assembleia Legislativa, que era a principal fonte política do dia dos jornalistas, até porque o Brasil ainda estava se libertando da ditadura, da Revolução, e eu me lembro que a Assembleia era muito... Você viveu alguns episódios interessantes, obviamente, né? Conta aí um deles aí que a gente... Na verdade, tem vários episódios bem interessantes. Inclusive, teve aquele do tiro de Afrânio em Marco Odilon, que eu estava dentro da Assembleia, dentro da sala mesmo, do plenário, conversando com um deputado, que lá tinha uma salazinha, não sei se você se lembra, tinha um plenário, e dentro do plenário tinha uma sala que era só por... Comitê de imprensa, né? Não, o comitê de imprensa era uma sala à parte, lá fora. Era uma salinha pequena, com 2 cadeiras, uma mesinha, para os deputados ir lá, receber a esposa, receber um eleitor, ali dentro da Assembleia mesmo. E eu dentro do próprio plenário, né? Dentro do próprio plenário. Eu estava conversando com Zé Luiz, que era deputado, que foi jogador do 13, Zé Luiz, do Campina Grande, quando Marco começou a discutir com a Afrânio. Marco lá no fim do plenário e a Afrânio na tribuna, falando. O problema lá de Santa Rita, não sei o quê. E Marco, você sabe como era, Marco quando ficava com raiva virava um
uma fera mesmo, né? Então ele corre para pegar a Frânio. E a Frânio não vem, aí a Frânio puxa o revólver e diz, não venha não que eu atiro, não venha não que eu atiro. E Marco foi. Ele atirou. Aí Marco, em vez de Marco Odilon cair, Marco Odilon subiu na tribuna e pegou a Frânio. Porque a Frânio era franzino, comparando com o Odilon, e trouxe ele para o chão, botou ele no chão e começou a morder o rosto ele arrancou o nariz de Afrânio. E tinha três, eu me lembro, deixa eu ver se eu consigo me lembrar dos 3 deputados. Era Luiz de Barro, Egídio Madruga e um terceiro, todos os 3 fortes, querendo tirar Marco de cima de Afrânio sem poder. Marco em cima. Quer dizer, o sofrimento de Afrânio, a meu ver, não foi nem a mordida, foi o peso de Marco em cima do peito dele, né? Ele ficou sem poder respirar. Pois bem, mas salvou-se. E Madruguinha era o presidente. A Ramalho Leite era deputado e contra Afrânio. Era adversário. Aí ficou assassino, chamando o Afrânio de assassino. Mas o Afrânio, coitado. Eu digo coitado porque a desvantagem foi grande, né? A surra que ele levou foi 1000 vezes pior do que o tiro que ele deu. Que o tiro, Afrânio nunca deu um tiro na vida, eu acho. É um cara pacífico. E a bala deve ter saído devagar, né? De tão pouco usado o revólver. Pois bem, esse episódio eu assisti e ficou marcante na história. Depois eles tiveram que viver com segurança, todos os dois, um com medo né? Foi uma loucura. A Frânio foi para São Paulo, fez a cirurgia, voltou com o nariz inteiro, né? E arrancou mesmo. Mas o mais interessante, que isso aí eu sofri um pouco, foi no governo de Buriti, Tarcísio de Miranda Buriti. Que em Buriti queria tudo na vida, nunca sonhou em ser governador, o que ele queria era ser reitor na vida. E nunca foi reitor, ele era professor. Professor de carreira, né? Então ali foi um acidente de percurso que Zé Américo, quem mandou na Paraíba dele, Zé Américo foi o político paraibano que mais mandou nesse estado. Ele mandou mais de 50 anos, mas mandou mesmo. Hernani, o Bichar, Buriti, todos foram indicados pelo menino, pelo Zé Américo. E quando um marechal desse, um general desse vinha para Paraíba, ou sendo presidente da República ou não, tinha que pedir a benção a Zé Américo lá não se mexia na Paraíba sem... exatamente. A permissão de Zé Américo. Né? Tanto que quando Mariz foi candidato e perdeu, porque Zé Américo influiu na eleição. Depois, na escolha lá da Assembleia. Aí ganhou o Buriti, né? Depois foi que Mariz ganhou. E infelizmente já ganhou doente. Os amigos dele, eu tinha 2 amigos comuns que sabiam que ele ia morrer, que ele não ia terminar o governo. E realmente morreu. Né? Câncer no pulmão não alisa, não. Mas a história é o seguinte. O episódio. Eleição para a Assembleia Legislativa. Candidato do governo, Assis Camelo. É o deputado que o Buriti queria que fosse presidente. E o menino milanês, que eu tenho boa lembrança dele, gosto dele e tudo. Fernando Milanês, era muito vaidoso e topou a parada e foi candidato também a presidente. E Milanês sempre foi um cara jeitoso, né? O menino Camelo era mais quieto, mais calado, né? Era mais de obedecer do que de mandar. E Milanês não, Milanês obedecia e mandava também. Ele tinha lá uma clã dele, porque ele era governista, Milanês. Mas ele rompeu com o Buriti para poder ser candidato a presidente. Aí Buriti perde a eleição, o Milanês ganha. Quer dizer, Buriti é traído, né? Porque nunca houve um caso desse, pelo menos que eu me recorde, na Assembleia o candidato do governador perder a eleição para presidente. Sempre ganha. Eu acho que ainda hoje é assim, deve ser assim. Pois bem, aí Buriti ficou com raiva. E Buriti com raiva é um perigo. Ele disse no nosso saudoso Luiz Augusto Crispim que a gente fizesse alguma coisa. Hein? Aí, acho que foi, não sei, agora eu não me lembro se era Gonzaga mesmo, diretor, ou já era outro, se era Barreto. E Gonzaga no governo Buriti também foi secretário de comunicação. Então, mas eu me lembro que tinha sido, que era um menino, esse que eu falei há pouco. Barreto? Não, Crispim. Era o secretário de comunicação. Tá. Aí eu era editor, aí também, olha a memória falhando, eu não sabia se na época eu era editor do jornal ou era editor da página de política. Eu acho que era do jornal. É tanto que essa notícia que eu fiz saiu na primeira página. Uma foto bem grande de Milanês com o título Milanês é um homem sem palavra. Foi o título. Que foi uma frase de Buriti.
Não, foi o jornal que botou. Sim, foi o jornal que... Que foi minha. Eu botei Milanês é homem sem palavra. Não era para desmoralizar, a ordem não era para desmoralizar Buriti, ou o Milanês. Aí no outro dia eu fui para a Assembleia, porque tinha que ir. Aí Milanês, o nome dele é Fernando e o meu também, né? Aí ele me chamava de Fernandinho. Aí alisou assim meu cabelo, minha cabeça, e disse, mas Fernandinho, ele já tinha lido, né? Eu gosto tanto de você. Eu disse, mas deputado, eu chamava, ele dizia, chamava deputado, não chamava de presidente, não, mas deputado, quem essa matéria foi o próprio governador que mandou fazer. O senhor acha que eu ia dizer que não, governador? Eu posso lhe dizer, não ao senhor, que eu não sou seu empregado, mas o governador, eu sou empregado do governador, então eu tinha que fazer. Não, está certo, tudo bem, bem. Mas depois, você veja o que danado é a política. Eu sofri com aquilo, né, que eu não queria magoar a Milanês, né, porque eu gostava dele, tudo. Ficaram amigos depois, Buriti, visitaram, fizeram visita. O Milanês foi várias vezes ao palácio visitar o governador. Depois e reconciliaram politicamente. Foi. Não era para reconciliar, mas nunca, né? Mais nunca. Não teve maior inimizade na história da Paraíba do que, isso a gente não era nascido, mas eu lembro, a gente estuda e lê, vai pesquisa, de que Rui Carneiro e Agemiro, né? Ambos foram interventores depois. Foi bem. E se tornaram amigos, tanto se tornaram amigos, que os dois se juntaram, um foi candidato a senador e o outro a vice contra Zé Américo, e Zé Américo ganhou para senador. Então, tem essa história toda que eu vivi na Assembleia. E o que eu acho mais curioso em tudo isso, e eu não sei se ele está vivo ainda, mas eu respeito a memória dele, foi o fotógrafo que viu essa briga de Afrânio com o Odilon com o Afrânio. O fotógrafo não fez nada, rapaz. Esse cara hoje seria um homem rico se ele tivesse fotografado, não era? Ele ficou com tanto medo que não apertou o gatilho. Porque era para fazer, não era? E com a Câmara Municipal, Fernando, onde assim, está mais próximo do município, do cidadão, você tinha alguma relação ou teve algum episódio que você gostaria de... Não, o que eu posso dizer com relação à Câmara Municipal, eu não ia muito lá não, porque eu tinha essa... Agora eu sofria muito, aí eu posso entrar na Câmara, na época do recesso. Eu fiz algumas coisas que eu tenho uma vantagem, eu não gosto de mentir, embora a mentira seja às vezes necessária. 90%. E na política, então, né? E 90% do que Ariano, gosto muito de Ariano, 90% do que Ariano dizia era mentira. E ele assumia que era mentira, certo? O que ele queria era agradar, ele queria o povo rir, fazer o povo rir. Então ele mentia desbragadamente, como disse. Era o seguinte, na época do recesso, eu procurava deputado e vereador como quem procura agulha no palheiro, porque eu tinha que escrever, era 5 matérias por dia que eu tinha que escrever. Para fechar a página de política. Eu vou contar aqui uma coisa, vocês podem achar que é criminosa, mas é o jeito, então não tem como não contar. Então, eu conhecia os deputados, não era? Convivia com eles, não conhecia na intimidade de ir na casa deles, mas na Assembleia, o dia a dia dele eu sabia. O pensamento político, né? A área política, o pensamento de agir, a área onde ele atuava, os projetos que ele tinha em mente. E uma ocasião, eu querendo fazer uma matéria, aí me lembrei de um deputado que uma vez conversando comigo, falou de um projeto lá numa das cidades que ele tinha voto, e estava caminhando, coisa. Aquilo ficou em conversa sem sair no jornal. Aí eu aproveitei e escrevi uma matéria de página inteira, botei a foto dele, coisa e tal, dizendo que tinha conversado com ele. No fundo eu não menti, mas eu disse que só menti quando eu disse que o projeto já estava bem encaminhado. Porque carregou nas tintas. Carregou nas tintas, né? Isso eu fiz. Outra vez foi conversando e aí, naturalmente, eu ia na Câmara, né? Conversar com os vereadores, porque mesmo em recesso eles vão lá, vão visitar, aí eu conversava com outro. Mas eu não tenho boas recordações da Câmara, não. Fernando, além da política, da paixão por fazer jornal diário, eu me lembro que você também dedicava um tempo ao xadrez. E tinha uma predileção, assim como na literatura era Balzac, no xadrez era o norte-americano Robert Fischer. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua ligação com o xadrez, de como o xadrez foi importante na sua vida. Eu me dediquei 50 anos da minha vida ao xadrez. É tanto que eu digo sem vaidade nenhuma, que eu sou um nome conhecido nacionalmente, por conta desse meu trabalho no xadrez. Eu criei e dirigi um torneio, que ainda hoje existe, está já na 11ª edição,
a qual eu não participei, eu apenas participei no encerramento, fiz lá um discurso no encerramento, quando eu me despedi publicamente do xadrez, chamado Memorial Bob Fischer. Eu diria a você o seguinte, o xadrez para mim me ensinou muita coisa. Eu conheci um senhor que morreu agora no dia 31 de maio, aos 99 anos de idade, Luiz Macedo. Eu botei o apelido dele e ficou conhecido nacionalmente, muita gente, a maioria não sabia o nome dele, mas sabia do apelido que eu botei. O Paladino do Nordeste, Luiz Macedo. Ele é avô do atual presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, Ivo Macedo. Foi bem. Então, a minha ligação com o xadrez é muito forte. Fui jornalista de xadrez durante muito tempo na União, como colunista. Escrevi um blog respeitado demais por todo o Brasil. Eu divulguei abertamente a abertura verde. Ela ficou conhecida por conta desse nosso trabalho. E não era uma abertura totalmente desvalorizada, desmoralizada, nunca jogada, né? Nunca jogou aqui. Pois bem, mas o centro de tudo isso, eu devo a descoberta que eu fiz com o doutor Luiz Tavares, que era um médico lá de Pernambuco, que era o tutor de Mequinho. O Mequinho só existiu, e só existe, o Mequinho não está vivo, por conta do doutor Luiz Tavares. Tudo que Mequinho conseguiu, foi o doutor Luiz Tavares que proporcionou, que era um homem que tinha condições, etc. Só para você ter uma ideia, quando o Mequinho ganhou o Internacional de Manila, em 1976, o doutor Luiz Tavares, em vez de vir para Recife, onde ele morava com a família, a mulher e os filhos, veio direto para uma pessoa, porque estava se realizando a final do Brasileiro, de 76. Você viu a paixão que o doutor Luiz tinha com o Mequinho. E a importância que o xadrez tinha na Paraíba, né? E a União, outro detalhe da União, lembra que eu falei da União, da entrevista com Lula? A União foi o único jornal, junto com a Folha de São Paulo, que aqui tinha um correspondente da Folha de São Paulo, que fez uma entrevista, e eu publiquei de página inteira na União, sobre a vitória de Mequinho em Manila, nas Filipinas. Que foi um feito, né? Foi um feito. Todos os jogadores do mundo, melhor estavam jogando espaço, todo mundo, Mequinho ganhou todo ele. O Internacional de Manila, de 1976. Mas acontece com o Fischer o seguinte, tem duas passagens curiosas na vida de Fischer, que eu gostaria de frisar aqui. A primeira foi, eu vou deixar a mais interessante para o fim, contar uma anterior. Quando ele jogou as Olimpíadas de xadrez, é o seguinte, é uma equipe, 3 jogadores, contra 3 jogadores de outro país. Então eles vão afunilando, certo? Como tem no campeonato, vai afunilando no Brasil, né? Até terminar os dois, né? Até a final. Até a final. E a final foi União Soviética contra os Estados Unidos. A final mais esperada da história do xadrez. Primeiro tabuleiro da União Soviética, o então campeão do mundo, Botvinnik, Mikhail Botvinnik. Amigo pessoal da intimidade de Stalin, pra você ter uma ideia. Eita. O bicho era forte, porque tinha prestígio. Político. Acaba ser amigo de Stalin é difícil, porque Stalin... Né? Tem amigo não. Tem amigo não. Pois bem, então ele era o campeão do mundo e tinha ao lado dele uma equipe que a gente chamava os segundos. Os analistas, né? Aí é para a nata. Spassky, Miguel Tal, Botvinnik, o Petrosian, Keres, Taimar, todo esse pessoal, tudo do primeiro time dele. A maioria é esse campeão do mundo. E tudo mestre internacional, obviamente. Tudo analisando para ele. O doutor Botvinnik ia dormir e eles estavam analisando. Para encontrar as soluções, para antever o jogo. Fischer tinha um analista pago pela Federação Americana que Fischer não queria conversa com ele. Não vem no meu apartamento, não vem no meu quarto, não. Quero saber de você, não. Ganhe seu dinheiro, mas não, se você vier é só para me atrapalhar. Tá aí? Fischer tem educação também, né? Mas ele dizia que ele não queria, porque ele achava que o cara, em vez de ajudar, ia atrapalhar. E era um jogador forte. O Barney, o Roberto Barney. Veja como eu me lembro dos nomes dos caras. Porque eu me apaixonei mesmo pela história. Aí vai jogar, chega o tal dia de enfrentar. Botvinnik na época tinha 45 anos, 45, 47, e Fischer tinha para 17, 18, um pirraio.
Aí, rapaz, repara que o meu olho disse, naquele tempo, a partida, você sabe, você jogava 40 lances, se não terminasse, ela era suspensa. E o juiz lacrava a súmula e no outro dia recomeçava, não é assim? Era. Aí quando eu tenho a posição era boa para ficha, quando estava terminando. Não era um ganho fácil, mas era boa para ele. Aí quando... Aquela situação que é favorável, você sabe que mais uma... de ganhar, mas não dava para ganhar. Entendeu? Aí, resultado, a partida foi suspensa. Ficha revoltou-se. Chorou mesmo, chorou, um absurdo. E ele, você vê, um pirraio fazendo isso diante do campeão do mundo, amigo de Estado. Você vê como o Ficha era diferente, né? Diferente do mundo. O mundo para ele era ele. Mas nada, não existia nada. Nunca quis saber de mulher. Casou-se teve lá uma mulher, teve um filho, mas o negócio era xadrez. Foi bem, aí a partida foi suspensa. Aí vem aquela turma todinha que eu falei. Para analisar, tá? Vai dormir, vai descansar, uma partida cansativa e coisa. E fiz sozinho. Um dia conversa com o Batman, o Ernesto dele lá aqui comigo. E a Federação Americana pagou para ele ser o segundo de ficha. Pagou com toda aquela mordomia, passagem, avião, tudo. Aí, resultado, no outro dia foram jogar a partida. Aí deu empate. Porque o Gelli, que era da equipe de Botvinnik, que ele era baixinho e gordinho, o Gelli jogava demais também. Foi um cara que, na soma geral, ganhou para ficha, sabe? Joga muitas partidas, muitos torneios, né? Aqui e lá fiz perdia um, porque ele foi, entre os russos, foi que mais ganhou para ficha. Mas ganhou 3-1, A2, 3-1, sabe? Não tem negócio assim. Aí Gelli descobriu uma variante que achava um empate. Aí a partida foi empate. Então essa aí para mim é uma história fantástica. Os 6 primeiros colocados, eles se juntavam aos 2 últimos campeões, não o atual campeão, mas os 2 últimos, formavam 8 e eles jogavam entre si os 8 e quem ganhasse desafiava o campeão do mundo. Era assim que se jogava naquele tempo. Hoje está diferente, está tão diferente que eu nem sei mais. Foi bem. Então, Ficha jogou esse torneio, que era vedete, era procurado. A imprensa toda só queria saber de Ficha. Só conversava com ele. E eu não era muito afeito a dar entrevista. Foi bem. Mas perguntaram ao Max Wolff, que era na época o presidente da FIDE, ex-campeão do mundo, um holandês, não sei, elegante, quase 2 metros de altura, se vestia bem, totalmente uma figura marcante. Se ele chegasse, você percebia que chegou alguém importante. Ele era o presidente da FIDE e ex-campeão do mundo. Ele ganhou para o Alekhine, que era um russo. Francês, naturalizado russo, Alekhine. Muito bem. A resultado, perguntaram a ele, uma pergunta que o jornalista que fez, disse, olha, essa pergunta a gente quer fazer com mais curiosidade, mas o senhor fica à vontade. Aí ele disse, olha, o cara perguntou, quem é que o senhor acha que vai ganhar esse internacional? Como você sabe... O jornalista tudo doido por notícia, por fofoca. Você sabe que só tinha jogador bom, né? Tudo mestre internacional, né? Grande mestre. Grande mestre, exatamente. Tudo grande mestre. E mestre, inclusive, no auge, né? Do seu poder, de jogar, etc. Pois bem. Aí ele disse, torneio, o Dr. Marcos disse, torneio que Ficha joga, não se pergunta quem vai ganhar. E o resultado é que é impressionante. Porque naquela época, esses torneios fortíssimos, né? O grande mestre, terminava o campeão, às vezes até empatado com o vice, mas ganhou no acréscimo do milímetro. Certo, no relógio, deve ser lá, né? É uma coisa bem... Fiz por 3,5 pontos, doutor. Isso não existe não, na frente do segundo lugar. Era uma fora de diferença. Aí veio o torneio dos candidatos, sim, aí ele só perdeu uma partida das 21 que jogou, só perdeu uma. Foi para Bento Lares, dinamarquês. Vaidoso, eu sou o maior do mundo, eu ganhei baixo, eu sou o maior jogador do Ocidente, não era. Era Ficha. Aí coincidiu no sorteio de jogar os 2, Ficha e Lares. Torneio dos candidatos. Eram 10 partidas. Match, né? Chamado match. Jogava 1, 2, até a 10. Aí na sexta terminou o torneio. Como é que é? Não eram 10? Sim, mas Ficha deu de 6-0. Não adiantava mais. Não adiantava, porque mesmo que Lares ganhasse, perdia, né? Para 6-4, né? Imagina a cara, eu dava minha vida, e dava mesmo para ver a cara do Lares depois desse 6-0. Bom, aí o próximo adversário era outro grande jogador soviético, que fez parte dessa equipe que analisou o campo de Botvinnik, chamado Marco Taimaev. Ele era mais famoso
como pianista, como compositor, como foi o nosso querido Franz Liszt, de que como jogador, mas era jogador fortíssimo. 6-0, doutor. Apanhou também. Apoiou também. E foi na época de Estado, né? Logo quem para os Estados Unidos, mas esse cara foi bandido, né? Perdeu tudo, ficou na miséria. Eu acho que não cometeu suicídio porque não foi covarde, porque era para ter cometido. Pelo menos entrava na história. Mas foi isso, ele foi perseguido pelo governo da Rússia porque perdeu 6-0. Aí vem Petrócia, na final do torneio de escândalo. Tigran Petrócia, né? Tigran Petrócia. Quem era louco por ele era Ivo Bichara. E Ivo Bichara, se eu falar um dia com você, dá 2 horas de entrevista, só falando sobre isso. Mas vamos lá. Aí Tigran Petrócia era imbatível. Era o Tigran de Aço. Era um holandês, era? Não, russo. Era russo também, né? Todo mundo. Foi, eu sei. Perdeu para espaço. Perdeu para espaço. Ganhou para... Se não me engano, ele ganhou para Botevnik. Mas Botevnik já estava cansado já. Certo. Mas o menino Petrócio tinha fama de jogador forte porque não perdia. Ele não perdia. Quando ele não ganhava, ele empatava. Certo. Ele percebia, né? Aí, 10 partidas... Não, já como era a final do torneio dos candidatos, eram 18 partidas. 18. Eu vou dizer uma coisa que você não vai acreditar. Chega a me emocionar. Porque você ganhar para espaço uma partida, em 20, já é muita coisa. Porque ele era seguro mesmo, ele não perdia não. Sabia jogar, né, Fernando? Sabia jogar, não perdia, segurava até, jogava na retranca, botava os 12 jogadores, o goleiro de mais 10, na defesa. Deixa vir o ABC para ver se o ABC ganha para mim. Não ganha, não ganha. Eu estou sendo o ABC por ironia, né? Dizem que foi o pior time de futebol da história. Não era o Ibis? O Ibis de Pernambuco? Não, você não, o Ibis. É. Então era o Ibis contra o menino, contra o Petrócio. Petrócio botou os 11, o técnico botou os 11 jogadores na defesa. Eu quero ver eles fazer um gol. Não fazia. Eu fiz 18 partidas. As 4 últimas, fiz 4-0. Fiz perder umas 3 partidas durante foram 18, durante as 15, não, durante as 14, né? Fiz perder umas 3, empatou um bocado, ganhou também. Ele estava praticamente empatado. Se Fiz estava ganhando de Petrócio nas 14 partidas primeiro, era de um ponto só de diferença. Era um jogo difícil. Aí no final, eu acho que Petrócio cansou, não sei o que já foi, Fiz deu de 4-0 dele. Isso não existe não. Pode procurar os anais da história. Aí vem Spassky, que é a final do Mundial, que a história você conhece, é o Mundial de Xadrez. E eu tive a felicidade de acompanhar. Foi nesse torneio que Fisch repetiu uma jogada e todo mundo ficou reclamando, dizendo que não se fazia isso, porque... Não, ele cometeu um erro, ele perdeu. Ele perdeu, ele prendeu lá uma peça dele, e o Spassky tomou a peça e ganhou a partida. A primeira partida ele perdeu. Aí abalou o mundo, né? Porque o mundo achava que Fisch ia golear, né? Mesmo o campeão do mundo, mas Fisch era desafiante. Mas Fisch ganhou fácil depois, né? Mas ele fez muita guerra psicológica e Spassky, eu acho que não aguentou a guerra psicológica. A imprensa toda, os Estados Unidos aproveitou a Guerra Fria, na época da Guerra Fria, né? E divulgou. Rapaz, o xadrez naquela época ficou mais conhecido do que o futebol, muito mais. Ficou tudo certo. Então eu tive essa ligação muito forte. E aqui na União, registrando nas páginas. Registrando nas páginas. Dando esse furo que nós damos com o mate que o menino Costa nós chegou. A União e o Jornal do Brasil. Esse outro do Bequinho, de Manila, foi a União e a Folha de São Paulo. Que estava aqui participando do torneio correspondente da Folha, o Herbert Carvalho, que é um amigo que eu tenho. Há pouco tempo eu até conversei com ele. Ele foi preso, inclusive, na história do Lula ficou. Ele foi preso, ele não era comunista, ele era comunista, mas não era ativista demais. Mas fazendo uma simultânea de xadrez na praça, o exército veio e prendeu. Então, o xadrez é jogo de comunista. Quem dizia isso era João Libino. João Libino dizia. Ô Fernando, você também experimentou na União um estilo de cronista, escrevia umas crônicas eróticas, umas coisas, né? Diferente da política e do xadrez também. Eu publicava na União mesmo. Eu até vou reunir depois, eu vou ver se eu tenho esse livro, chama-se Os Seios de Yaya. Eu posso contar essa história? Claro. Eu morava na casa dos meus pais, eu devia ter de 13 para 14 anos. E naquele tempo, depois foi que eu descobri, naquele tempo,
As famílias eram pobres, mas todas elas tinham 2, 3 empregadas. Hoje pensando, né? Papai mesmo era uma pessoa, trabalhava no comércio, mamãe vivia em casa criando 5 filhos, e lá em casa tinha empregadas, 1, 2 sempre tinha. Só que esse pessoal não ganhava, não recebia não. Ia trabalhar pela comida e pela dormida. O pessoal do interior, morrendo de fome nas secas do Nordeste, vinha para cá ou se prostituir, que era bem difícil também, tinha que ter uma certa cultura e ela não tinha, né? Ou ia ser empregado doméstico. Isso aí, pode pesquisar que você vai ver que era assim. Então tinha uma, eu morava na Camila de Holanda, que eu me lembrei agora depois da minha doença, morei lá 40 anos. Hoje você vai lá, não tem mais nada, tudo clínica, comércio, farmácia, não tem mais nenhuma casa. Entendeu? Da Lagoa até a Max Santos Queiroz era tudo casa. E lá de esquerda era o campo do Liceu. O colégio do Liceu. Foi bem. Aí tinha na casa vizinha, na casa onde morava Nilton Borges, muito conhecido aqui, foi diretor de paz, muito amigo de João. Eu vi João Goulart na casa dele, me vizinho pelo muro, porque vai olhando João Goulart, conversando no terraço. Vi o neto de João Pessoa, eu fiquei impressionado porque ele passou lá um dia e vestiu aquele negócio que sai do banho, como é que chama aquilo? O roupão? O roupão. Eu nunca tinha visto na minha vida um homem com aquilo ali. Eu achava que era algo de mulher, né? E eu fiquei espantado, ele no terraço conversando com o Nilton, com aquele roupão lá, bem à vontade. O muro era baixinho, eu ficava olhando. Foi bem. Aí vem a história do Otávio. Dos seios de Iara. Iara era a lavadeira da casa vizinha, da casa do Nilton Borges. Nilton Borges era filho da dona da casa, dona foi agora o nome dela. O seu Severino era o pai dele. Morava lá. Iara era uma mulher bonita, loura, os seios fartos. Aí o nome, os seios de Iara. E eu subia no muro do quintal, ela na lavanderia, lavando a roupa, e ela disse, sai daí, menino, tu cai daí, menino. Eu escrevi muito isso e publiquei depois todas essas coisas, tinha contas sérias. Você, então, Fernando, é um homem que tem boas lembranças do jornalismo, né? E dessa relação com a União. Eu tenho saudades daquele tempo, mas eu quero dizer outra coisa que eu deixei para dizer no final. É um pouco forte, mas é verdade. Osana, que foi uma mulher respeitada dentro da sociedade, na casa de Jacinto Medeiros, que foi casado com uma mulher nobre aqui, da aristocracia, se é que a gente tinha aristocracia, que ela era socialite, né, do primeiro time, que era a chefe lá no governo de Wilson Braga, muito amiga de Lúcio. Era uma mulher bonita, parecia um austríaco, assim, diferente. Casada com esse cara. Ela recebeu num jantar Osana. Osana era dona do maior cabaré que tinha na Paraíba. Foi bem. Aí, Osana deu uma entrevista a Josélio Cundim, na revista Carta. Foi capa de revista, Osana. Capa de revista. Eu me lembro dessa edição. E ela disse, quem acabou com o cabaré foi a universidade. E eu digo hoje, quem acabou com a imprensa foram as redes sociais, a internet. Porque a União persiste, e eu louvo isso, ela está lutando ainda, espero que os governadores que venham aí respeitem isso, essa tradição, mas todos os jornais da Paraíba fecharam, né? Todos. Fecharam. A exceção da União mesmo. A União, foi bem. No Sul, a Folha e lá no Brasil fechou, mas voltou agora, a Folha e o Estadão continuam, porque lá tem condições de fazer isso. Mas tem um jornal na França, eu estava lendo isso até ontem, é um jornal que ele é o jornal talvez mais antigo do mundo. Ele é de 1850. Ainda hoje ele existe, esse jornal lá na França. Foi bem, foi isso. A União me traz boas recordações. Eu gosto de falar daquilo que eu realmente me apaixonei. E uma das últimas paixões minhas, se você me permite, claro, foi nessa época da Covid, que foi uma infelicidade. Nós tivemos bons amigos que faleceram por conta da Covid. Um, aliás, que era um cientista, ele era chileno, mas morava aqui, ele era cientista mesmo, você vê como a vida é. Pesquisador, né? Família de médicos, né? Mulher, ele cientista, médico cientista, os filhos cientista. Ele, um grande jogador de xadrez, ele era chileno, morreu do Covid. Ele foi uma surpresa grande para todos nós, uma tristeza mesmo. Pois bem,
Você, mesmo que tenha deixado o jornalismo, continuou escrevendo e, ultimamente, dedicou, inclusive, uma grande parte da sua força, da sua energia, pesquisando sobre Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, exatamente. Durante a Covid, 2 anos, quase 3 anos, né? Eu me afastei do xadrez, porque tinha que me afastar, até por questão de sobrevivência. E não ter contato, né? Não ter mais torneio, não ter mais nada. Aí eu digo, sabe uma coisa, foi uma coisa maravilhosa, porque eu não esperava acontecer isso. Comecei a ler Darcy. Tenho mais de 20 livros de Darcy. E desses mais de 20, tem 2 que para mim são verdadeiras bíblias. É O Povo Brasileiro e Confissões. As Confissões tem 1.800 páginas, onde ele conta a vida dele. É uma autobiografia. Pois bem, Darcy me ensinou a amar, não é gostar não, a amar o Brasil. Hoje eu amo o Brasil por conta de Darcy Ribeiro. E por conta, por sua vez, de 2 grandes brasileiros que a história desse país precisa conhecer. A nova geração tem que conhecer. É por isso que eu fiz esse ensaio. É um ensaio pequeno, de 36 páginas. Viu? Que é o Marechal Rondon e o educador Anísio Teixeira. Esses 2 homens são fundamentais mesmo. O Brasil só é o que é, porque como Darcy diz, eu não consigo entender porque é que o Brasil não dá certo. Por que é que o Brasil não dá certo? Que teve esses 2 homens, o Rondon e o Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Porque se eu fosse ditador desse país, eu botava em cada cidade do Brasil, que são mais de 5 mil, né, uma escola do curso primário até a universidade, com o nome de Anísio Teixeira. E era pouco essa homenagem, era pouco pelo que ele fez. Ele terminou tendo uma morte que eu considero, e a família também considera, que ele foi assassinado. Ele caiu no posto de um elevador. Isso foi encontrado 3 dias depois, morto, o Anísio Teixeira. Tinha muito ainda a fazer. Ele era da Bahia, Darcy era de Minas Gerais. Quem gostava muito de Darcy, olha, naquela geração de Darcy, década de 80 e 90, todos os intelectuais, todos, sem exceção, todos. Vamos chutar aqui 80, de alto nível. Todos gostavam de Darcy Ribeiro. A começar do Carlos Drummond de Andrade, porque eu digo Carlos Drummond porque é muito conhecido, é fácil de a gente lembrar. Mas tinha outro, que para mim, e por sorte minha também era, eu não sabia, mas era também de Darcy, Antônio Cândido, que é um crítico literário, que já morreu, mas eu até me emociono quando falo nele. Darcy tinha por esse cara uma paixão louca, rapaz. Um respeito. Darcy é um cara corajoso, porque ele diz, nas Confissões, ele sai mostrando todos os elogios que ele recebeu ao longo da vida. O Carlos Drummond, que era um cara que gostava muito de Darcy e vice-versa, elogiou o Darcy, dizendo ele que Darcy era um 7 quedas. Tem um camarada, um escritor, ele está hoje com mais de 90 anos, ele ainda escreve, jornalista, ele foi correspondente da Veja, de outras revistas, de outros jornais, pelo mundo afora. Ele conta um episódio interessantíssimo também de Darcy. Darcy morto, morreu Darcy, estava no velório. Um velório muito... Inclusive ele morreu no Rio de Janeiro e foi sepultado, aqui eu não gosto disso, mas ele foi sepultado no mausoléu da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro. João Batista. Ele morreu em Brasília e foi enterrado no Rio. É isso. Pois bem, aí, quando ele estava no caixão sendo velado ainda, não, acho que foi em Brasília que ele estava, depois é que foi para o Rio para ser enterrado. As pessoas chegavam, né? Hoje assim, você vai, olha, os mais íntimos analisavam o rosto da pessoa, né? Uhum. Aí teve uma que esse cara ouviu, esse cara era um jornalista ativo, uma mulher, não sei se era muito jovem ainda, mas devia ser uma mulher madura, disse, analisando a cabeça, ela disse, como me arrependo, recebi 2 cantadas e nunca quis. A mulher dizendo que estava arrependida, porque não aceitou as cantadas de Darcy. Para você ver como ele era irreverente. Agora, isso ele conta, o Darcy nas Confissões, ele conta essa história, ele conta com todas as letras, ele não tinha medo de contar as coisas não, sabe? Uhum. De Oscar Niemeyer, as intimidades com Oscar, ele chama cada nome feio, rapaz, no Confissões, é um livro de 700 páginas. Eu li com o maior prazer, Darcy. Pois bem, mas Darcy me deu uma lição de vida que eu nunca vou esquecê-lo. Abandonei Darcy porque agora eu estou noutra. Mas, em termos de lição de vida, ele foi realmente um grande parceiro na minha vida.
foi me apresentar ao Marechal Rondon e ao Anísio Teixeira, que são duas figuras marcantes. E ele diz, o próprio Darcy diz, se não fosse eles dois, eu não seria Darcy Ribeiro. Porque Darcy sabia quem era, né? Darcy sabia o valor que ele tinha, entendeu? Darcy sabia quem era Darcy. Mas ele confessa que só foi o que foi por conta do que ele aprendeu com Rondon e o que ele aprendeu com o Anísio Teixeira. Fernando, para a gente não tomar mais seu tempo, que grande lição ou que grande memória, ou então, sei lá, que marco importante você ainda carrega com você dos tempos de batente da União? O que me marca mais é a saudade. Eu tenho saudade daquele tempo que a gente vivia uma época da inocência. A gente vivia uma época da inocência, onde tudo era amigo, onde tudo havia ternura. Eu não sei como é hoje uma redação de jornal, mas naquele tempo havia isso. Aquela aproximação, não havia essa distância do presidente para o Zé Boró, para o Contino. Todo mundo era quase que irmão, havia uma irmandade, havia um amor, todo mundo era apaixonado, ninguém estava preocupado em ganhar mais ou ganhar menos. O pessoal estava preocupado em fazer o jornal bem feito e lutar por ele. É isso que me traz, essa saudade daquele tempo. Mas que hoje eu não gostaria de voltar, não. Porque, infelizmente, hoje, nos dias atuais, eu não gostaria de voltar a uma redação de jornal. Respeito quem está lá e está com dignidade, mas eu não volto porque o jornal perdeu muito do seu prestígio. E a gente trabalha mais pela profissão do que pela paixão. Fernando Melo, muito obrigado pela entrevista, por essas histórias que, inclusive, me lembraram do tempo quando eu comecei, que nós fomos colegas na redação da União, as histórias do xadrez, e aos nossos espectadores, aos nossos leitores, o meu muito obrigado e até a próxima edição do Memórias à União.